Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e nessa edição conversamos com Letícia Carolina Nascimento, que é mulher travesti, negra, gorda e piauiense. Filha de mãe Ude e mãe Glai, neta de maranhenses, é irmã e tia. Eked no terreiro escola Ilê Acê Obá Oladeji, filha de Xangô e Oiá. É feiticeira decolonial de Devires e bruxa mestiça da sociopoética. Também é terapeuta com formação em Reiki e arte-terapia. Com mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal do Piauí, Letícia é professora do curso de Pedagogia, do programa de pós-graduação em Sociologia da mesma universidade e do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Autora do livro Transfeminismo, na coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro. Letícia é ativista social, cofundadora e articuladora do Acolhe Trans, faz parte da coordenação executiva do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, o FONATRANS, vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação de Gênero e Cidadania da UF. Seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer ter você com a gente. Nossa, eu que agradeço imensamente o convite, né? Minha primeira vez em Ponta Grossa, então é um prazer, de fato, colaborar com as atividades de ensino e de extensão também aqui da UEPG. Letícia, você está aqui na UFG para uma série de atividades, uma banca de doutorado no programa de pós-graduação em educação e uma aula inaugural promovida pelo mesmo programa, que também será assistida por outras turmas, cujo título é Por uma Educação que se Pergunta pelas Diferenças, Apontamentos Transfeministas. Ainda é muito difícil explicar para as pessoas o que é ser uma pessoa trans ou travesti e existe muita resistência na compreensão. Nossa, muito, né? A gente tem uma concepção extremamente naturalizada do mundo, né? Isso serve para inúmeros conceitos, né? E é por isso que as pessoas, inclusive, atacam muito a universidade, porque o que é que a universidade faz? O que é que o conhecimento crítico faz? Ele tira o véu da naturalidade de inúmeros conceitos que nós nos acostumamos, né? Porque a vida acaba sendo cercada como se fosse algo natural. Então, parece que é natural nós sermos humanos. E aí todo mundo estranha, nossa, como assim não é natural nós sermos humanos, né? Há um processo de produção da nossa humanidade. Nós nos tornamos humanos a partir da relação com outros seres humanos, a partir do processo de socialização, da aprendizagem. A própria língua falada, né, o nosso idioma, não é algo natural. O bebê aprende a falar em contato com outros seres humanos. Se não há o contato, a gente não aprende sequer a falar. Nós não aprendemos a andar. Então a gente aprende a ser gente no contato com outras pessoas, né? E isso vale para uma série de coisas. A gente aprende a ser brasileiro porque mora no Brasil, não é porque nasceu no Brasil. É porque a gente aprende a cultura brasileira com os nossos familiares, né? Eu sou nordestina, então para mim um café da manhã decente tem um cuscuz, tem uma tapioca. Isso faz parte da minha cultura, mas não porque é algo natural. Eu aprendi com a minha família nordestina a comer cuscuz, a comer tapioca, a comer com farinha. E a gente naturaliza, inclusive, esse lugar de ser homem e de ser mulher. Acredita que a gente nasce homem ou nasce mulher porque a gente tem um genital. Aí é que está. Do mesmo modo que eu não nasço falante de português porque tenho uma língua na minha boca, não é a língua que garante que eu vá falar português, é a aprendizagem social com outras pessoas. O fato de eu nascer com determinado genital no meio das minhas pernas não vai determinar a minha identidade de gênero. Mas socialmente houve um convencionamento disso, de que o genital determina a nossa personalidade. Então veja, uma menina é tida como delicada, como sensível, porque tem um genital determinado no meio das pernas. Não. As meninas, em geral, são mais delicadas e gentis, porque no processo educativo de meninas, nós estimulamos esse tipo de comportamento. Quando uma menina cai, rala o joelho, imediatamente a gente pega no colo
limpa o machucado e pergunta: o que foi que aconteceu com a minha florzinha? Conta para a mamãe, conta para a titia. A gente está estimulando a delicadeza. Quando o mesmo menino cai e rala o joelho, a gente coloca o menino de pé e diz: não chore, homem não chora. Aconteceu nada, vá brincar, vá brincar. A gente educa o menino para a brutalidade e educa a menina para a delicadeza. Depois de todo esse processo educativo, nós fechamos os olhos para esse processo educativo e a gente diz: homens são naturalmente brutos e mulheres são naturalmente delicadas. Não, não há uma natureza nesse processo. O que há é uma produção social desta identidade. E nós, pessoas trans, nós rompemos com essa natureza. Nós temos um órgão genital que historicamente é associada a um sexo. No meu caso, as pessoas vão dizer que biologicamente eu sou um homem e que, portanto, eu não poderia ter nenhum outro tipo de comportamento a não ser o comportamento masculino. Entretanto, socialmente, culturalmente falando, eu não me identifico com essa natureza dita masculina. Eu me identifico com este lugar socialmente estabelecido pela feminilidade. Então, eu me reconheço socialmente enquanto uma mulher. Isto independente do meu órgão genital. Então, as pessoas trans, elas rompem com essa naturalização excessiva que nós temos do nosso sexo anatômico, do nosso sexo biológico. Mas parece que sou eu que aprendi o meu gênero, quando na verdade qualquer pessoa aprende o seu gênero. Do mesmo modo que eu aprendi a ser mulher, você também aprendeu a ser mulher. Porque eu tenho certeza que você não nasceu sabendo colocar o seu cabelo desse modo, não nasceu sabendo cruzar as pernas como você está lindamente cruzada agora. Eu tenho certeza que sua mãe, quando você estava ali ainda na adolescência, começou a lhe dizer: menina tem que sentar cruzando as pernas. E até hoje você absorveu essa aprendizagem que acha que seria estranho você sentar com as pernas abertas. Então você foi ensinada a sentar desse modo, você aprendeu a ser mulher. E eu não aprendi desde a adolescência a ser mulher. Eu fui aprendendo ao longo da minha vida, observando outras mulheres, porque eu sempre fui fascinada pelo comportamento feminino, porque era neste comportamento que eu me espelhava. Então eu fui construindo em mim uma mulheridade, do mesmo modo que você também construiu a sua mulheridade, que os homens constroem a masculinidade deles. Então, as pessoas trans, de certo modo, ela nos revela, elas chamam a atenção para um processo social que está em qualquer gênero. Não importa se você é uma pessoa cisgênera, nós usamos essa expressão cisgêneras para nos referir às pessoas que nasceram com um determinado sexo e no decorrer da sua vida continuam se identificando com esse gênero, né? Então, quando você nasceu, lhe disseram menina, e no decorrer da sua vida você continua se reconhecendo assim. Então, você é uma pessoa cisgênera. E eu sou uma pessoa transgênera, porque quando eu nasci, me disseram menino, porque não fui eu que disse. Quando eu nasci, eu não nasci lá e falei: doutor, bote aí que eu sou menino, viu? Doutor, bote aí que eu sou menina. Não, o médico abriu minhas pernas, eu tava chorando, coitada. Chorando, o médico abriu minhas pernas. É menino, bota aí no registro. Aí eu cresci e falei: menino não, querido. Eu sou menina. E aí fui me desenvolvendo desse modo, né? Então as pessoas trans, elas revelam para o mundo, elas meio que fazem um chá de revelação para o mundo. Elas dizem assim: olha, mundo, isso que vocês naturalizam em termos de gênero está errado. Todo mundo, todas as pessoas aprendem os seus gêneros numa perspectiva social. Em sua vivência na universidade, como professora, intelectual e militante, ainda precisa enfrentar muitas resistências e preconceitos neste ambiente? Olha, eu vou confessar que eu sou muito grata, por toda a receptividade que eu tenho na Universidade Federal do Piauí, que é a instituição que eu sou vinculada há 6 anos, né. No meu campus mesmo, onde eu atuo no curso de pedagogia, eu não me recordo de uma única vez em que eu fui desrespeitada por alunos e alunas em sala de aula, ou por meus colegas docentes em qualquer reunião do departamento. Então, desde que eu cheguei na universidade, na verdade,
universidade, houve uma celebração muito grande, né? Foi uma notícia, afinal de contas, eu me tornei a primeira professora trans em uma universidade no Piauí, né? Agora, a burocratização, de fato, ela gera um processo de transfobia. Então, todo esse processo de eu ainda não ter retificado o meu nome na certidão, então de vários documentos ainda estarem com o meu nome, meu antigo nome, porque hoje eu sou uma pessoa que fiz a retificação de gênero. Então, Letícia Carolina não é o meu nome social mais. Letícia Carolina é o meu nome. A minha certidão de nascimento tem esse nome, minha identidade tem esse nome, meu passaporte tem esse nome. Então, não é um nome que não exista oficialmente. Oficialmente, eu sou Letícia Carolina Nascimento, inclusive os meus documentos dizem que eu sou uma mulher. Então, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas a instituição, ela, em geral, não é a UFP. Isso não é um problema da UFP. Quando eu entro em contato com outras pessoas trans que são alunos, alunas, alunos, professores, professoras em outras instituições, né, há uma burocratização muito grande para o uso do nome social. A maior parte das instituições sequer tem um formulário específico sobre isso. Porque quando você vai fazer uma solicitação no registro acadêmico, eles lhe dão um formulário, aí tem lá as opções. Transferência, rematrícula, e várias opções. Não tem a opção uso do nome social. Você tem que marcar outros, o que já mostra que esse processo não faz parte da rotina daquele setor. Porque os processos que fazem parte da rotina estão lá nomeados. Então ele já entra no outros. Você chega o profissional do setor, como eu cheguei, eles dizem: "Ah, a gente não sabe como fazer isso aqui", tendo uma resolução na universidade que estabelece o nome do uso social. Então, mesmo com a resolução, a instituição diz que não sabe como fazer. E tem aluno e aluna que passam meses, como eu precisei passar por um longo período, até que no sistema acadêmico o meu nome estivesse de acordo com a minha identidade de gênero, passando pelo vexame, né, de ter que mandar notícia para os alunos e aparecer o nome que eu não utilizo, que eu não utilizava e que eu não me reconheço. Então, isso é uma transfobia institucional. Agora, não era causada apenas pelas relações humanas, né? Era uma questão institucionalizada mesmo, né? Então, isso, infelizmente, acontece. E é óbvio que a transfobia atravessa o olhar das pessoas. Agora, na minha instituição, recentemente, eu fui homenageada no Dia das Mulheres, na página institucional de Instagram da UFP, e a comunidade acadêmica acolheu muito a homenagem, mas pessoas externas à universidade criticaram a homenagem que eu estava recebendo, dizendo que eu não era uma mulher, né? No vídeo eu falo sobre política de cotas, as pessoas dizendo que eu tinha que ter competência, inclusive questionando se eu tinha produtividade, um ataque inclusive à universidade, porque colocava, olha só, a universidade doutrinando as pessoas, colocando uma professora travesti, é por isso que ninguém quer mais estudar na universidade pública. Grande mentira. Todo mundo quer estudar na universidade pública, né? Na verdade, o que há é uma grande raiva socialmente ao que nós fazemos aqui nessa universidade, nas universidades, que é o combate à desinformação. Porque o nosso compromisso é com a ciência, não é com o senso comum, não é com teoria religiosa, não é com aquilo que você aprendeu no chão da sua sala, da sua casa, com a sua mãe. O nosso compromisso é com o saber científico. Aqui na universidade nós ensinamos ciência, né? E as teorias que eu apresento sobre gênero e sexualidade não são coisas que eu tiro da minha cabeça. São estudos que nós fazemos em termos de gênero desde a década de 60, 70, vemos acumulando sobre estudos de gênero até chegar nesse momento em que a gente tem esse conceito de gênero que rompe com o ideal de biologia, né? Então, é muito triste, né, os ataques que eu recebi, que são frutos desse processo de desinformação, esse processo de conservadorismo, moralismo excessivo que a nossa sociedade tem passado, né? Que são grupos sociais que se organizam para a manutenção de uma norma excludente e violenta. Né? O nosso propósito é que todas as pessoas sejam respeitadas e não apenas um grupo social se mantenha com privilégios. Além do livro Transfeminismo, da coleção Feminismos Plurais, você é autora de um livro infantil, Leca, que trata do tema da transexualidade.
Quais são as formas de tratar o tema com as crianças além dos livros infantis? E como você aconselharia os pais e mães a lidarem com a transexualidade dos filhos? Eh, o livro infantil ele é um dispositivo, né, assim, para abrir um diálogo, né. As crianças elas aprendem muito com a fantasia, com o imaginativo, né, então por isso eu quis escrever esse livro infantil, que é um pouco da minha história, uma memória minha, inventada, né, de quando eu era criança eu adorava fazer, vestido de lençol, e aí eu criei essa história dessa criança que faz vestido de lençol, né, e que embora a família acredite que seja um menino, ela diz: "Não, eu sou uma menina, eu gosto de vestido, eu gosto de ser princesa", né. E as famílias, acho que o primeiro de tudo, acho que isso é uma regra fundamental para tantas coisas na vida da gente, é aprendermos a ouvir. Porque as infâncias, elas passam por um processo de negligenciamento muito grande. A gente tem uma cultura adultocêntrica que o tempo todo está nos dizendo que criança não se ouve. Não, criança não tem vez, criança não tem voz. Menino, quem é que faz vontade de criança aqui? Criança tem que obedecer e pronto. E a gente esquece de ouvir a criança. E a criança, ela fala com muita naturalidade, de maneira muito genuína, sobre aquilo que ela está sentindo, sobre aquilo que ela está desejando. Então a criança chega, a família acredita que seja um menino, né, pela marcação biológica, e esse menino, entre aspas, chega até o pai no período de Natal e diz: "Eu quero ganhar uma boneca". Isso é um desejo genuíno. O que que a gente faz com isso? A gente ouve. O que que é a primeira coisa que o pai, em geral, quer fazer? Seja dizer: "Boneca não, você não é menina", ou já dá um bofetão. Isso deixa uma marca naquela criança, porque eu simplesmente estou falando para o meu pai um desejo meu. Então eu não posso falar o que eu sinto para o meu pai? Eu não posso falar o que eu desejo? Então a primeira coisa é ouvir. Porque as crianças elas falam com muita naturalidade. Inclusive, essa é a regra de ouro de educação sexual com a criança, né? As pessoas perguntam muito: quando eu devo falar de sexualidade com o meu filho? Em geral, quando ele perguntar, quando ela perguntar. Então, se a criança traz uma pergunta, é porque ela quer saber. E se ela quer saber, a gente tem que tentar responder, obviamente que minimamente. Porque às vezes a criança pergunta assim: mãe, como é que os bebês nascem? E aí você já quer explicar tudo. Não, a criança quer saber uma coisa muito pontual: como os bebês nascem. Então você responde aquilo. As outras coisas você responde quando ela perguntar, se ela perguntar, porque ainda é uma criança. Então, a educação sexual com criança, ela é como a educação matemática. Você não ensina raiz quadrada para uma criança de 5 anos de idade. Você só ensina quando estiver no ensino médio. Então, tem coisas da sexualidade que a gente só vai aprender no ensino médio, na vida adulta. Tem coisas da sexualidade que a gente tem que aprender ainda como quando criança. Como, por exemplo, que ninguém pode tocar nos meus órgãos genitais. Nem o titio, nem o vovô. Pode chegar, meu amor, tira a calcinha pro titio ver, pro vovô ver. A criança tem que aprender isso, porque ela confia na pessoa da família. Então, se o vovô está pedindo, eu vou fazer. E se ninguém diz para ela que não, só quem pode lhe dar banho desse modo é a mamãe e a titia, porque a titia vai que essa mãe reveza com a tia o cuidado da criança. Então, a tia vai entrar nesse lugar. Então, a criança tem que ser informada de algumas questões. E a transgeneridade entra nesse processo também de escuta. É a gente ouvir o que a criança quer. Às vezes, porque um menino pedir para brincar com uma boneca não significa nem que ele vai ser gay, nem que vai ser trans. Às vezes é só um desejo de brincar com a boneca. Às vezes não. Porque criança, gente, criança não é um anjo que não tem gênero e sexualidade, mas é muito importante que nós não sexualizemos a infância. É exatamente o contrário que a gente tem feito, que às vezes as pessoas nos acusam enquanto autoras, né, teóricas,
de gênero de sexualizar a infância, muito pelo contrário. Nós estamos naturalizando a sexualidade no sentido de que é normal falar sobre sexualidade, mas tem que dosar o que a gente vai falar. As crianças têm gênero e sexualidade e a gente tem que acolher, na medida do possível, as suas dúvidas e as suas demandas, né? Então, é deixar a criança, que é um conceito que eu tenho utilizado bastante, brincar de gênero. O brincar de gênero é esse livre exercício, de brincar com o que ela deseja, seja uma boneca, seja uma coisinha. Eu lembro quando eu era estagiária da educação infantil, eu fiz uma atividade com as crianças que era cozinhar um bolo. E aí a minha supervisora falou assim: Letícia, tu vai fazer um bolo com essas crianças, os meninos não vão querer entrar na brincadeira, porque eles vão dizer que isso é coisa de menina. Deixa comigo que eu vou fazer meu bolo com as minhas crianças. Quando eu fui fazer o bolo, todo mundo queria cozinhar. Os meninos eram os primeiros a dizer: eu quero mexer a bacia do bolo. Porque imagine vocês, a gente não poder brincar de cozinhar com o menino porque é coisa de menina. E se esse menino for morar sozinho? Ele não vai cozinhar, vai passar o dia comendo fora? E a gente que é mulher, quer casar com homem que não cozinha, para a gente estar cozinhando para marmanjo? Então, a aprendizagem de cuidar do filho, que é o brincar de boneca, a brincadeira, toda brincadeira para criança, em geral, tem uma aprendizagem social. Brincar com bonecas simula o cuidar dos filhos. Então, quando o menino brinca com uma boneca, ele está exercitando o seu lugar de cuidador de uma criança menor. Quando a criança brinca de cozinhar, ele está exercitando esse lugar da cozinha. Então, isso é independente da orientação sexual e da identidade de gênero, porque homens podem cozinhar, porque homens podem cuidar dos filhos e das filhas. Isso não é independente, né? É independente da nossa orientação sexual e da nossa identidade de gênero. Então, se eu pudesse dar um conselho, é realmente ouça com muito amor, porque de uma coisa eu tenho certeza: o amor da família não salva a gente da violência, mas faz toda a diferença nós não sermos violentadas e violentadas dentro da nossa própria casa. Porque lá fora a família não pode proteger a gente da violência. Mas isso é muito bom a gente poder chegar na casa da gente e descobrir: aqui eu sou amada. É essa a mensagem que a família passa para a criança. Aqui na nossa família você é amada, você é respeitada. Lá fora, infelizmente, as pessoas podem não lhe respeitar do jeito que nós lhe respeitamos, mas aqui você é amada. Socialmente, vivenciamos um período drástico para as populações LGBTQIAPN+, momento em que o Brasil continua com altos índices de violência contra a comunidade. Você acredita que a violência sofrida pela população trans continua igual, independente do governo regente? Olha, tem tantos modos de responder essa pergunta, isso talvez seja o mais engraçado sobre o nosso lugar enquanto pesquisadora, né? Que sempre a gente escolhe por onde responder a pergunta, né? Então, se eu fosse olhar para os dados estatísticos, eu deveria dizer que sim, porque a cada ano, infelizmente, o que a gente tem observado é essa violência aumentando, e principalmente o Brasil, há mais de 10 anos, ocupa o lugar de o primeiro país que mais mata pessoas trans no mundo. Está entre os países que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E aí tem uma dimensão interessante que aumenta o nível desse dado, que é: no Brasil, pessoas LGBTs são mais assassinadas do que em países onde há pena de morte para quem é LGBT. Então, é aqui no Brasil que tem pena de morte para pessoas LGBTs. Porque nós matamos mais do que em países onde é institucionalizado a pena de morte para a nossa população. Então, o nível de violência que nós sofremos, ele é um nível, de fato, absurdo, né? O que a gente tem observado em termos de mudanças governamentais, né? É que no último governo, a nível federal, nós tínhamos nenhum espaço para a formulação de políticas públicas. Neste último governo, nós temos
espaço para a formulação de políticas públicas, o que não significa dizer que essas políticas elas estejam sendo implementadas a contento, ao modo como nós do movimento social gostaríamos. Até porque a gente não pode colocar apenas nessa discussão o poder executivo, porque existe também um poder que é legislativo, que tem uma relação muito forte com esse processo de formulação das políticas públicas, né? Que diz respeito, inclusive, a dimensões orçamentárias, né? A diversas chantagens que o poder legislativo faz com o poder executivo, como foi o caso, por exemplo, né, no período do programa Brasil Sem Homofobia, apelidado pejorativamente de kit gay, né, era um programa do poder executivo. Estava sendo gestado pelo poder executivo, mas que foi interrompido por uma pressão do poder legislativo. Foi barganhado ali. Se esse programa continuar, aqui na Câmara, nós vamos começar a barrar os projetos do executivo. Então, há uma relação muito grande. Então, por mais que nós tenhamos hoje, dentro do Poder Executivo, uma concepção de governo que esteja mais aberta ao diálogo com os movimentos sociais, nós ainda temos um legislativo extremamente conservador e moralista, que, infelizmente, quer pautar a política pública a partir de uma dimensão religiosa, né? Esquecendo que o nosso Estado ele é laico, porque as pessoas têm todo o direito de professar a sua fé, mas devem fazer isso dentro dos seus espaços religiosos, né? A Câmara Legislativa, a universidade pública não é lugar para que as pessoas queiram organizar estas instituições com base nos seus valores religiosos. Aqui nós seguimos princípios outros que são princípios democráticos de respeito à diversidade, às diferenças, né? Então a gente tem hoje em dia a perspectiva de ampliar essas políticas públicas, né? Em especial, por exemplo, a gente tem aí a criminalização da homotransfobia, que veio por uma perspectiva do Poder Judiciário. Nós não temos uma legislação brasileira aprovada que criminalize a homotransfobia. Isso é muito negativo para a gente, porque, na verdade, a ação do Poder Judiciário foi exatamente pela não ação do Legislativo que deveria fazer. Foi isso que motivou essa decisão. Então a gente tem ainda um largo momento, um largo de ações que precisam ser executadas para o efetivo proteção da nossa população. Dentro da política de saúde, por exemplo, nós estamos muito preocupadas com essa mudança ministerial que está acontecendo, né? Porque existem programas de saúde LGBT que não estão andando como deveriam andar, né? E a gente sabe que tanto a saúde como a educação são duas pastas prioritárias e que acabam sendo engessadas para o andamento de programas da população LGBT. Dentro da educação, a gente não tem diálogo, basicamente. A gente não tem nenhuma pasta, porque na saúde, pelo menos nós temos, né, dentro do executivo do Ministério da Saúde, uma pasta ligada à saúde da população LGBT. Na educação, nós não temos isso. Então, são diálogos que ainda estão merecendo uma maior atenção, né? E, principalmente, nós temos que mudar o cenário do legislativo. Porque sem essa mudança de cenário no legislativo, não adianta nós termos um executivo que tenha um perfil mais democrático, mais de conversa com os movimentos sociais, nós não vamos conseguir fazer andar a política pública. Muito obrigada pela entrevista, professora Letícia Nascimento. E encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.